Esse é o vídeo que você que gosta de filosofia ou você que não gosta de filosofia pode arrasar aqui nos comentários. Vamos inaugurar nossas discussões dos contos do Machado de Assis com chave de ouro, O Espelho, o conto que eu escolhi. Porque os contos do Machado de Assis, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, esse é um vídeo de uma série, talvez infinita aí, minha, aqui do canal Comparando Livros, pra gente ler os contos de Machado de Assis. Mais do que ler contos do Machado de Assis, pensar sobre os contos do Machado de Assis. E vai ser no formato, um formato lúdico que eu amo, que é a TBR Jar. Então tem vídeo anterior a esse, inaugurando esse especial, e a gente está numa semana especial de contos pra gente mergulhar nesse projeto. Eu não gosto desse nome porque é muito profissional e tudo que esse canal não é um canal profissional. Mas vamos lá, assim, um desejo de ler e pensar sobre muitos contos do Machado de Assis no formato de sorteio. Eu coloquei bastante, muitos contos, não todos ainda, né? Mas eu pretendo talvez um dia na minha vida ter lido todos os contos do Machado aqui. Mas o conto de hoje que a gente está discutindo foi o conto que eu escolhi ler, porque eu já sabia que esse era um conto extremamente filosófico e extremamente propício para discutir muitos assuntos que eu tava querendo discutir, que tem a ver com o Nietzsche. Então eu escolhi esse conto do Espelho e amanhã a gente fala do primeiro conto sorteado aqui na nossa TBR já e sorteia o próximo conto dessa semana que a gente vai conversar. Lembrando que essa semana especial, se tudo der certo, fica ligado, assiste o vídeo de abertura dessa semana, porque pode ser que esteja rolando promoção de livro. Acho que do Machado de Assis, não tenho certeza, então dá uma conferida que eu quero dar de presente pra vocês. A gente começa o conto O Espelho com uma conversa de restaurante de bar, mais ou menos assim, que eu entendi, de um rapaz que ele começa a falar sobre como que a alma exterior é muito mais presente e muito mais importante do que a alma interior. E ele vai contar uma história que aconteceu com ele. Ele conta que depois de um tempo ele recebeu um título muito importante, que foi o de alfere. E ele morava num bairro assim humilde. E ele era de origem humilde. E ele conta que quando ele recebeu esse título, nossa, foi uma festa, tanto para os familiares, quanto para os amigos dele, quanto para os vizinhos. Todos em volta ficavam assim, poxa, esse rapaz desse local, ele agora é um alfere. Olha só a importância dele. A partir daí ele começa a ser assim a sensação. Todo mundo quer saber desse título dele, né? Que ele fale como é ter esse título. Ele fica sendo uma pessoa muito bajulada por todos que estão em volta dele. Os familiares começam a falar: olha, esse meu sobrinho é um alfere, a mãe é orgulhosa. E até que uma tia dele, a tia Marcolina, chama ele para passar um tempo na fazenda dela, da família, né? E a tia manda fazer para ele, assim, para ele ficar num quarto, e ela coloca nesse quarto um rico espelho de ouro, assim, todo ornamentado. Lindíssimo. Ele fica lá com a tia e ele também continua sendo muito bajulado por ela, por todos os empregados, né, os escravizados lá da casa. E até que ela precisa sair dessa propriedade por conta de ela vai socorrer um familiar dela. E ela diz: olha, você fica aí tomando conta, por favor, não saia daí até eu voltar. Assim que eu resolver isso, eu volto. E ele fica lá sozinho tomando conta desses empregados, né? Dessas pessoas que estão lá, que são escravas. De início, ele continua com a mesma rotina. Ele tá sendo muito bajulado por essas pessoas, até que chega um ponto que ele acorda e esses escravos fugiram. Ele fica lá nessa fazenda sozinho, ele não pode sair do local, ele tá tomando conta. E ele fica, poxa, esse cargo que é o alfere, né? É um cargo, inclusive, me pareceu um pouco assim militar.
ele fica muito indignado como que ele foi ludibriado por esses escravos, e os escravos fugiram, e ele que tem que manter a segurança, né, de certa forma. É o papel dele profissional quando ele tá trabalhando. E nisso ele vai começando a ficar esperando também a tia voltar para contar para ela o que aconteceu, se sentindo um pouco humilhado, e aí ele vai ficando atormentado, de um jeito que o tempo demora de passar, o tempo não passa. E uma das coisas que ele começa a ficar pensando é nesse espelho, porque ele olha para aquele espelho, ele não vê direito a imagem dele. Ele começa a ficar na dúvida se ele está vivendo uma realidade, se aquilo é sonho. Por que ele não consegue ver direito a imagem dele no espelho? E a partir de agora eu vou contar o final do conto para você. Se você não quiser saber o final do... Eu acho que não estraga, tá? Mas se você quiser, tô dando aqui a ideia de você também parar esse vídeo, ler o conto. Ele é um conto bem curtinho, e depois voltar para conversar aqui comigo. Então, indo adiante, ele já meio enlouquecido com tudo isso, ele vai colocar a roupa, a farda dele de alfere. E quando ele coloca a farda dele de alfere, eis que quando ele vai para o espelho, todo esse espelho de ouro, ele vê exatamente, ele consegue se enxergar, vê que ele não estava conseguindo ver a própria imagem, e aí ele vê. Então ele, antes da tia chegar, os dias finais, ele consegue não enlouquecer, porque todos os dias ele veste a farda de alfere e fica em frente ao espelho olhando para si próprio. Então vamos lá, gente. Impressões de uma leitora comum. Se você estuda Machado de Assis, se você estuda letras, é a hora de você arrasar aqui nos comentários e não ser muito julgador com a opinião de uma leitora que não estuda. Uma leitora comum, apenas curiosa para ler e ter as suas próprias impressões do texto do Machado de Assis. Isso significa que você também chegou nesse canal Leitor Comum, pode também arrasar nos comentários e dar a sua opinião, você que leu o conto, o que você achou. Vou falar sobre a alma interior e a alma exterior de um jeito bem assim simples, porque o conto, a próprio personagem que viveu tudo isso, que viveu esse período assim de enlouquecimento, ele fala sobre a alma exterior. Então, diante de toda a história do conto, a alma interior, pelo que eu interpretei, parece desqualificada de certa forma pelo personagem que conta a história que vai acontecer com ele, porque ele percebe que ele foi se tornando muito mais o que os outros viam dele, do que os outros enxergavam nele. E a partir do momento que ele se tornou um alfere, toda a constituição do seu ser foi confundida com o que os outros faziam ele pensar que ele era. Ele não era mais o ser humano, o ponto de vista existencial dele. Ele era o cargo que ele ocupava, ele era o prestígio desse cargo. Então ele já não se reconhecia quando ele ficou sozinho, quando ele ficou sem ninguém, nesse tempo todo, em que o tempo demorou de passar, porque não restava. Ele até tenta, no conto tem, né, ele tenta escrever, ele tenta ler, mas ele não é mais, não sobra mais para ele, em termos de percepção do seu próprio eu, né, de quem ele é. Ainda que ele procure fazer coisas, ele não consegue, porque ele não é mais aquele ser, ele é o alfere. Ele só vai descobrir isso quando ele bota a roupa do alfere realmente. E então, o que sobrou dele, a não ser essa alma exterior, a não ser como a sociedade e como os outros percebiam ele? Na minha edição que eu li, foi essa edição aqui dos 50 contos do Machado de Assis, na página 158 tem a partezinha que ele fala o que aconteceu com ele depois que ele assumiu esse cargo de alfere, né? Aconteceu então que a alma exterior, que era
dantes o sol, o ar, o campo, os olhos das moças, mudou de natureza e passou a ser a cortesia e os rapapés da casa. Tudo o que me falava do posto, nada do que me falava do homem. Eu não me lembro qual dos filmes, eu me perco muito, do Piratas do Caribe, que tem um momento que o Jack Sparrow, ele vai ter que lidar com o pior tormento de todas as aventuras que ele tem. E olha que o Jack Sparrow, o capitão, ele é bem corajoso, assim, corajoso não, mas ele é bem assim, ele enfrenta assim as coisas que já de tantos perigos, ainda que ele tenha muita coisa de falar e fazer pouco, mas ele conta que o pior tormento que ele passa de todos os desesperos é quando ele tá num barco e tem vários Jack Sparrow, um monte de Jack Sparrow. Então, o pior tormento ele passou quando ele teve que lidar com ele mesmo. Bem, aqui nesse canal a gente já conversou bastante como é que eu gosto de brincar com o Rousseau e o Hobbes. O Rousseau, ele dialoga muito com esse conto aqui do espelho. O Rousseau, ele traz essa ideia, as duas frases, vamos dizer assim, mais do senso comum do Hobbes e o Rousseau, né? O Rousseau é o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. O Hobbes é o homem é o lobo do homem. Então, o Rousseau, ele fala dessa coisa do homem natural, do homem, o ser humano, esse ser humano como algo vazio, talvez, não sei se puro, mas vazio, ingênuo, que vai ser constituído a partir de um esquema social. A sociedade já está pronta, a sociedade já está com suas regras e a sociedade acaba engolindo esse ser humano. Engolindo, ela vai para dentro dele. E eu achei muito isso desse conto do Machado, né? Ele mesmo conta isso na sua história. Ele foi engolido pelo cargo, até o ponto do reflexo dele no espelho não existir. O reflexo dele só vai existir quando ele está com a roupa do outro, do reflexo do outro sobre ele mesmo. Inevitavelmente a gente é ser social. Não tem jeito, eu acho, que de se sair totalmente desse aspecto do olhar do outro sobre nós. Eu gosto também, pra gente pensar, pra gente meio que encerrar esse vídeo, pra não ficar vídeos tão grandes, e eu tendo a falar muito, ai, palestrinha. Eu quero jogar aqui uma coisa interessante nesse conto, que é essa coisa do teatro. E o Machadinho, ai, Machadinho, eu adoro quando ele faz isso. Colocar essas organizações sociais, que ele vai muito para a classe da burguesia, né? Então ele coloca essas organizações sociais e méritos sociais, que, por exemplo, o título, né? Os títulos e os diplomas que nossa elite, né? Nossa elite, nossa classe média, já gosta de um título. Às vezes até para justificar um esvaziamento até de conteúdo, mas o título, né? Quando apresenta uma pessoa que vai falar numa palestra, às vezes não dá nem... são 5, 10 minutos só para dizer a linha dos títulos. E quanto mais títulos, a nossa percepção é de que essa pessoa é muito inteligente, não é mesmo? Então, esse teatro em que se colocam essas organizações, essa nossa organização de valores, e que nos faz representar papéis. Então, o nosso protagonista aí do conto, ele pode até não ter intencionalmente representado um papel fake, assim, mas inevitavelmente a estrutura social coloca ele, quando ele se torna o alfere, coloca ele para
com todos os elogios, com tudo à sua volta, ele passa a ser esse homem representado. Só que assim, toda essa representação, quando ela é inconsciente, ou quando ela toma conta de todo o ser, ela faz esse esvaziamento desse ser humano em si. A etapa, por exemplo, a etapa do desespero dele lá na fazenda, é uma etapa que me lembra muito o Retrato de Dorian Gray. Olha aqui. A perda de sentido para o nosso personagem lá do espelho, ele vai pela ausência de desejos dele, propriamente dito. Os desejos dele estavam tão voltados ao externo, ao que os outros estavam olhando, ó. Dá uma olhada no vídeo, o instante máximo da foto, tá? Só que essa foto é o que os outros percebem. É a beleza que os outros percebem. É o título que os outros percebem. E sem essa representação, sem essa casca, ele entra em desespero, né? Porque ele não sobra nada, né? Então, será? Vamos lá, vamos ficar atento para que a gente, inevitavelmente, acho que todos nós vamos ter a nossa casca, mas vamos pensar o quanto que essa casca representa o nosso todo, o todo de nós.